Fala pessoal, aqui é o Eric da Enescreen e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre reinvenção e rearquitetura em cloud. Muita gente me pergunta quando eu estou descrevendo a Enescreen sobre o que é a nossa oferta de modernização e reinvenção em cloud, quais são os benefícios que o cliente pode ter contratando essa oferta conosco. Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. Vou começar compartilhando uma apresentação, tá bom? Bom, nossa oferta de reinvenção e rearquitetura em cloud, né? Como fazer o seu negócio ir além da escala. E essa frase ela já é bem bacana porque, às vezes, quando as empresas vão para a cloud, elas vão ou esperando somente um poder de escalabilidade maior, né? Ou mesmo esperando até mais, mas elas param na etapa de, poxa, estou na cloud, agora eu consigo fazer uma escalabilidade horizontal. Ou às vezes nem isso, uma escalabilidade vertical. Naquela linha de a horizontal eu crio mais servidores e a vertical eu aumentar o servidor que eu tenho. A cloud com certeza facilita muito isso e é um dos diferenciais, mas cloud é muito mais do que isso e te dá muito mais poderes do que isso e pode transformar o seu negócio de uma forma muito mais significativa do que somente esse primeiro passo, e é sobre isso a nossa oferta. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre o conceito de PaaS. Vamos ver o que é isso, que tem tudo a ver, a nossa oferta é uma oferta de PaaS, né? Os roteiros de evolução dentro dessa nossa oferta, os benefícios planejados, o atingimento do data-driven, o que é e por que buscar, né? E por onde você pode começar essa sua jornada. O conceito de PaaS. Bom, para quem não sabe, o PaaS é da sigla em inglês Platform as a Service. Ou seja, é quando você tem um ambiente em cloud onde você não tem apenas acesso a servidores e a recursos base de computação, que seria o nosso IaaS, né, aqui. Que é onde você tem muito mais acesso a, eu consigo configurar um EC2 dentro da AWS, eu consigo um servidor de banco de dados, mas é aquela mesma coisa que você tinha on-premise, só que agora na cloud com maior escalabilidade. O PaaS é ir um pouco além disso, né? É um foco muito mais em serviços, em recursos avançados de cloud, onde você pode configurar suas aplicações, criar suas aplicações, sem se preocupar tanto com configurar um sistema operacional, configurar o runtime, configurar aquele nível mais básico, não funcional das suas aplicações. E pode se concentrar mais em construir as suas aplicações. Então o PaaS é isso, ele é um segundo nível nessa sua jornada para a cloud. Eu trouxe aqui uma imagem do Red Hat para falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então veja que o nosso primeiro aqui, que é o on-site, né, que é o on-premise, você gerencia, o verde é o que nós gerenciamos quando estamos construindo aplicações, o vermelho é o que nosso provedor gerencia para a gente. Então, quando eu estou on-premise, eu gerencio tudo, né, todas as camadas aqui. Ó. Quando eu estou no IaaS, né, o IaaS, a IaaS aí, eu gerencio, a cloud já gerencia para mim as 4 primeiras etapas relacionadas a networking, storage, servers e virtualization, mas eu preciso gerenciar essas outras 5 camadas aqui. O PaaS, ele é a última etapa antes de um SaaS. O SaaS é quando você compra, você vai lá e assina um software e usa. Você não precisa se preocupar com nada, desenvolver nada. Quando você está desenvolvendo seu software, seu próprio software, você não pode contratar um SaaS, porque senão você vai estar, né, você não vai estar desenvolvendo nada, na verdade. Então, o PaaS é essa última etapa, esse último passo para quem desenvolve software dentro de casa, mas quer ter o mínimo de trabalho possível, quer reduzir o máximo a sobrecarga operacional dentro da equipe. Então, ele, nesse modelo, a cloud, o provedor, o AWS, por exemplo, ela gerencia muito mais camadas, até o nível do runtime, e você precisa gerenciar apenas os dados da sua aplicação, né, que vão trafegar, e a parte das aplicações que você está desenvolvendo. Isso costuma liberar muito tempo da equipe para focar no desenvolvimento da aplicação em si. Legal, agora que a gente falou o que é PaaS, vamos falar um pouquinho sobre roteiros de evolução. Ok, Eric, entendi o que é PaaS, mas e aí, o que a Enscre oferece nessa linha?
nós temos alguns roteiros de evolução aqui dentro da NSCRI. E os nossos roteiros, eles passam são 4 roteiros principais, tá? Que tem algumas subdivisões. O primeiro desses roteiros são os nossos serviços gerenciados. Ou seja, se você está utilizando servidores mais básicos ou recursos muito básicos da cloud, como, por exemplo, eu estou utilizando meu banco de dados instalado dentro de uma EC2. Nós podemos migrar esse seu banco de dados para RDS, por exemplo, para que você tenha um serviço gerenciado e não precise ficar gerenciando patch de sistema operacional. Ou, por exemplo, eu estou utilizando o meu Kubernetes configurado em várias instâncias EC2 dentro da cloud. Nós podemos migrar isso para utilizar um ECS ou um EKS, que são serviços gerenciados, onde você não precisa ficar gerenciando o seu cluster no mesmo nível. Você já tem isso, a AWS já cuida de mais coisas para você, e você pode se preocupar mais com o desenvolvimento, teste, a qualidade do seu próprio código, do código relacionado ao seu core business, né? Nós temos um segundo roteiro relacionado a containers, ou seja, esse é bem famoso, né? Containers é quando você tem uma aplicação que é monolítica, ou uma aplicação mesmo dividida em microserviços, mas que roda dentro de um servidor só, de uma EC2 só. Você começa a ideia aqui é você quebrar a sua aplicação em pequenos pedaços, isolar esses pedaços sem mudar, ou mudando o mínimo possível as regras de negócio, e aí você transforma esses pequenos pedaços em containers, como se fossem módulos ou pedaços independentes da sua aplicação. E eles se comunicam entre si, mas você tem aí a liberdade de fazer, por exemplo, a escalabilidade só daquele container que consome mais recursos. E aquele container que não consome recursos, ele pode ficar bem baratinho. Então perceba que quando você tem uma aplicação monolítica, uma aplicação só, você tem que, meu servidor não está aguentando, você tem que escalar tudo, você tem que subir aquele servidor, o que fica muito mais caro. Quando você tem ele quebrado em containers, você consegue ver exatamente qual parte do seu sistema está exigindo mais recursos. É até mais fácil para fazer uma otimização, se for o caso, mas você pode escalar somente aquela parte também, o que é muito mais barato, né? Nós temos um terceiro roteiro relacionado à parte serverless, que aí, você já está usando serviços gerenciados, você já começou a utilizar containers, mas vale a pena você procurar dentro das suas aplicações aquilo que, poxa, tem parte da minha aplicação, são execuções menores ou mais assíncronas, que eu não preciso nem de ter acesso ao runtime dessa aplicação, porque o container te dá acesso ao runtime da sua aplicação, ou seja, a controlar qual que é o sistema operacional, qual que é a versão do Linux que aquilo vai rodar, por exemplo. Mas no serverless você não precisa se preocupar com isso. Você se preocupa somente com escrever o seu código e entrega ele para a AWS e a AWS executa esse código. E o mais maravilhoso disso é que quando você está falando de serverless, você só paga quando alguém utiliza o seu sistema. Ou seja, se de madrugada não tem ninguém chamando a sua API, você não paga nada pela hospedagem da sua API. O que é maravilhoso e te ajuda a criar um link muito bom entre o que você paga de infraestrutura e o que você recebe dos clientes. Você consegue, olha, eu tenho certeza que cada acesso me rende 1 centavo e eu pago 0,5 centavos para a AWS, poxa, eu tenho controle disso. Não quer dizer, se ninguém acessar, eu vou continuar com o meu custo. Né? Isso é bem interessante na tecnologia serverless. E aí nós podemos falar do nosso quarto roteiro, que é o nosso roteiro de serviços distribuídos. Quando eu falo de serviços distribuídos, eu falo de filas, logs, tópicos PubSub para trabalhar com eventos. Aí vou falar os 3 primeiros, depois eu falo dos 2 últimos, que são casos bem especiais. Mas os 3 primeiros são serviços que nós estamos chamando aqui de distribuídos, porque eles permitem que você desacople a sua aplicação. Ou seja, você pode começar a construir filas para permitir que, poxa, se chegar uma carga muito grande de requisições ao meu sistema, eu não quero ter que escalar esse meu container, porque esse container vai ficar caro. Então, eu prefiro criar uma fila e aí ele vai processando no ritmo dele. Então, é como se fosse um amortecedor para o seu sistema. É muito interessante, muito utilizado em sistemas distribuídos, desacoplados, né? A parte de logs, todos nós sabemos que log é a alma da coisa, né? Se você não tem bons logs, você não verifica os seus logs e monitora seus logs, com certeza muita coisa está acontecendo,
você não está sabendo e você só sabe, você é o último a saber. Então, ter uma boa gestão de logs, usar CloudWatch, usar o X-Rail para fazer mapeamento de logs é muito importante também. PubSub aí já é um padrão diferente de desenvolvimento, né? Quando a gente fala de PubSub, a gente fala que, poxa, eu vou começar a mudar, eu posso mudar o meu paradigma em algumas partes das minhas aplicações, para ao invés de ser aquela aplicação que roda o tempo todo, enfim, ser uma aplicação baseada em eventos que acontecem e o meu sistema responde. Então aí eu consigo uma desacoplagem bem interessante na estrutura de tópicos. Eu publico a mensagem e todos os sistemas que têm relação com aquela mensagem, eles podem, ou com aquele tópico, né? Por exemplo, um tópico de venda de produto. Alguém publica, um serviço publica nesse tópico, que vendeu um produto. E aí todos os serviços, a parte de frete, a parte de cálculo de imposto e coisas do tipo, podem estar plugadas nesse tópico, e aí eles já fazem de forma distribuída o seu processamento. E é muito interessante, porque eles nem precisam saber que os outros existem. Eles só precisam receber a mensagem, fazer o processamento e devolver. Então, a estrutura, utilização de serviços distribuídos te permite isso também. E aí, falando de System Manager Application, eu particularmente sou um grande fã do System Manager Application. Por quê? Porque ele me permite, além de fazer um mapeamento dentro da AWS de todos os recursos que eu tenho, ele me permite também criar uma visão transversal, porque às vezes nós olhamos para a cloud e vemos só infraestrutura. E aí nós olhamos lá para o nosso gerenciador, né, para qual seja o gerenciador Git que você utiliza, de repositórios, por exemplo, Bitbucket, GitHub, e você vê suas aplicações, seus códigos. E aí fica difícil para você ter uma visão transversal de essas aplicações estão dentro desses recursos. Então, se um recurso parar, como que eu sei quais aplicações foram impactadas? Com o System Manager Application, eu consigo criar essa visão transversal. Eu consigo ter uma visão de, olha, essas aplicações dentro da cloud, eu tenho esses recursos, mas eu tenho essas aplicações que estão relacionadas a esse recurso. E aí me permite um mapeamento de incidente muito bom e um gerenciamento e governança sensacional. Adoro esse serviço da AWS. E o Security Hub. O Security Hub, hoje em dia, não tem como não falar de segurança quando a gente está falando de sistemas online, sistemas na internet. E o Security Hub é um hub de serviços de segurança da AWS, onde você consegue, de forma muito facilitada, rodar vários sistemas de monitoramento, de detecção de ameaça, de detecção de vulnerabilidade, às vezes ainda não virou ameaça, e várias outras detecções. Então, é muito um hub de serviços muito interessante e que melhora muito a segurança dos sistemas. Claro que você precisa continuar tendo uma equipe de segurança, né? Não é esse o ponto aqui, mas isso facilita muito a sua equipe, o trabalho da sua equipe de segurança e aumenta muito a assertividade. Empresas onde não tem uma equipe de segurança tão bem estruturada, também pode ser uma ótima pedida para você ter pelo menos um mínimo aí de monitoramento e de tranquilidade quando deitar no seu travesseiro de noite para dormir, né? Bom, falei dos roteiros. Beleza, Eric, entendi o que é paz, entendi os roteiros, mas e aí? Se eu seguir esses roteiros, que benefícios eu posso ter? Bom, os benefícios planejados, quando você segue esses roteiros dentro da nossa oferta, são vários. Vou falar deles aqui de forma mais rápida, mas dando algum overview também. O primeiro deles, manutenibilidade. Ou seja, você vai ter uma capacidade maior de alterar as suas aplicações e de evoluir as suas aplicações, já que elas vão estar numa arquitetura mais padrão, mais bem distribuídas. Um desenvolvedor que chegar não vai ter que entender todas as partes dos sistemas, por exemplo. Para fazer uma manutenção, ele pode entender só um microserviço que está ali. Então, aumenta muito o poder de manutenção da sua equipe dentro da aplicação. O segundo ponto é a otimização de custos. Tá? E aí perceba que a otimização pode significar redução de custos, obviamente. Mas aqui o foco é, a empresa não existe para gastar menos, ela existe para ganhar mais. Então o foco é te ajudar a que cada real, cada dólar investido na AWS te renda muito mais do que rende atualmente. Então a ideia é aumentar essa diferença entre o que você investe em cloud e o que você recebe como benefício.
E essa otimização de custo é um resultado muito nítido, principalmente quando você fala de containerização, de serverless, então, nem se fala. Então, ele traz uma otimização de custos bem interessante. O terceiro benefício é o aumento da escala, né? E aí, até não tem nem muito o que falar mais, né? Uma vez que você segue aqueles roteiros, você tem o poder, seu sistema está desacoplado, ele pode escalar de forma mais granularizada, ele tem uma capacidade serverless, que aí a AWS cuida da escala para você. Então, seu poder de escala e de escala no lugar certo, com uma otimização de custos, cresce muito. Velocidade de desenvolvimento. Bom, isso aí é até inerente quando você vai para a cloud, né? Mas uma vez que você tem os seus sistemas, por exemplo, eu uso os meus serviços distribuídos, eu uso filas, eu uso tópicos, eu uso melhor os meus logs, eu uso containers, eu estou dividido em microserviços, eu envolvo serverless. Você aumenta muito a capacidade do seu time de criar feature nova. Primeiro porque a probabilidade de algo que for desenvolvido novo implementar em coisas que já estão desenvolvidas é muito menor nesse modelo. E segundo porque várias partes da infraestrutura ali, da plataforma, já estão preparadas para acelerar o desenvolvimento. Então, ele não vai precisar, por exemplo, estou desenvolvendo um software serverless. Ele não vai preocupar, por exemplo, em configurar o container, ou configurar um sistema operacional, ou como que aquilo vai rodar, enfim. Ele entrega isso para a cloud e ele só foca em criar o código e enviar esse código para a cloud. Isso é maravilhoso, é a experiência interna que a gente tem aqui dentro da Entra, que a gente usa bastante, e realmente faz muita diferença na velocidade que você entrega novas features para o seu usuário. Além disso, disponibilidade. Uma vez que você está usando mais serviços, né, e você está contando mais com a AWS para cuidar da disponibilidade da sua operação, a sua disponibilidade sobe demais. Né? Você começa a se aproveitar dos 99,99% que a AWS garante de disponibilidade. Além disso, a parte de observabilidade, ali a parte de logs que nós falamos, né, você, com os logs mais bem configurados, você consegue saber exatamente onde o problema aconteceu, quais foram os impactos daquele problema, de onde ele veio, o que gerou aquilo. Então, esses logs mais bem organizados melhoram demais a observabilidade e a previsão, inclusive a sua capacidade de evitar que incidentes aconteçam. A parte de governança, e aí muito relacionada ao System Manager Application, que eu comentei, você consegue ter dentro da AWS uma visão transversal de aplicações e de recursos, o que é maravilhoso. E a parte de segurança, muito relacionada à parte de Security Hub. Várias técnicas de segurança, várias boas práticas de segurança já ali prontas e disponíveis para você utilizar dentro dos seus projetos, do seu software, né? Que é maravilhoso. Eu trouxe aqui alguns números também de um relatório feito pela Now, empresa, uma consultoria externa contratada pela AWS, para medir a eficiência. Bom, quais são os ganhos que as empresas que adotam esses roteiros estão tendo no dia a dia? Né? E aí é muito interessante, esse relatório é de 2022, ele tem até o link aqui, depois eu disponibilizo para vocês acessarem, e vocês vão ver que os números são muito, muito interessantes. 28% das empresas registraram um aumento na receita da organização. Empresas que seguiram esses roteiros em cloud. 39% registraram uma redução de gastos com tecnologia, já que ele melhorou a eficiência operacional. 13% registrou uma redução no tempo para resolver incidentes de segurança. E 35% registrou um ganho de tempo para obter insights. Então, são muito interessantes esses números e provam que esses roteiros realmente trazem benefícios como os que nós falamos aqui. Mas legal, ok, Eric, e aí? Se eu executar esses roteiros, eu tenho esses benefícios que você comentou, acabou aí? Não, na verdade, esse é um degrau para o próximo degrau, né? Afinal, a nuvem não é um estalo de dedos. A nuvem é uma jornada. E tudo isso te leva para você mais perto de atingir o Data Drive, né? Que é o Data Driven, na verdade, que é a sua capacidade de tomar decisões
guiados por dados dentro da sua empresa. E das pessoas que trabalham com você, de ajudá-las a ter essa capacidade, de fornecer a elas ferramentas que aumentem a probabilidade que elas tomem a decisão certa. E no mundo de negócios a gente sabe que isso faz toda a diferença, né? E aí, quando a gente fala de atingir o Data Driving, utilizar os roteiros de passo corretamente é ponto-chave para você conseguir preparar a sua aplicação para tomar decisões com dados, para criar uma operação que de fato seja Data Driving. E eu coloquei aqui 3 benefícios, eu considero que esses 3 benefícios são os principais pela nossa experiência, que ter um bom ambiente de PaaS em cloud, ele te ajuda a caminhar para o Data Driving. Por quê? Primeiro porque talvez, né, uma das coisas mais importantes no século XXI e que tenha mais valor é tempo. E tempo de pessoas qualificadas, como existem dentro das empresas, é valiosíssimo, né? Então, esse tipo de roteiros, esse tipo de oferta, ele libera tempo da equipe para focar na parte de dados. Então, a equipe foca menos em, eu preciso aplicar um patch no banco de dados, e mais em, poxa, por que esse dado, por que a gente teve um pico de utilização nesse dia? Por que as nossas vendas teve um pico negativo para baixo nessa hora? Então, comece a pensar mais no negócio e menos nas atividades de sustentação do negócio, né? Além disso, facilita a coleta de dados gerados e trafegados pelas aplicações. O que significa que você vai conseguir capturar mais dados do que acontece dentro da sua empresa, tanto os dados que você gera quanto que chega para a sua aplicação. E quando você fala de Data Driving, você precisa de dados, né? Você vai tomar decisões baseadas em dados, então você precisa do dado. Ter uma facilidade de coleta desse dado é fundamental. E por último, terceiro, ele facilita a resposta automática aos eventos. Porque no mundo ideal, né, você vai ter um insight e o ideal é que seu próprio sistema, sua própria plataforma, faça algumas ações para você. Então, por exemplo, poxa, eu detectei que estou tendo um ataque aqui de DDoS em um dos meus sistemas. Poxa, existem ações automatizadas que o sistema pode fazer. Vou bloquear o IP, vou ativar um firewall, ou enfim, vou fazer alguma operação ali básica, além de avisar, né, a equipe, mas fazer operações básicas ali que precisam ser feitas no momento zero. E tempo conta muito quando a gente fala de incidente de segurança ou qualquer outro tipo de incidente, mesmo incidentes operacionais. Podem ser eventos positivos ou negativos também, né? Beleza. Então, Eric, legal, você falou que ter uma plataforma PaaS ajuda a atingir o Data Driving, mas o que é Data Driving? O que eu preciso construir para atingir, né, para tomar essas decisões baseadas em dados? Aqui dentro da Enesco, dentro da nossa oferta, nós quebramos isso em 3 partes, tá bom? E essas 3 partes fazem parte da nossa oferta, né? Muita parte. Mas a primeira parte é relacionada a Big Data, né? O que nós chamamos de Big Data é a criação de Data Lakes, que são lugares onde você traz todos os dados que passam, você armazena eles da forma mais bruta possível, mas para analisar mais tarde, o seu arquivo, né? Criação de Data Warehouse, que é ali onde você pode ter processos para preparar o seu dado em cima do seu Data Lake, não só para armazenar, mas para preparar, para pré-processar e para tratar aquele dado de alguma forma. E visualização de dados. Beleza, eu estou tratando meu dado, eu quero visualizar os dados que estão no meu Data Lake, eu quero fazer análises, então você tem ali uma capacidade de visualizar os dados que estão sendo tratados, que estão sendo trafegados e tirar insights, né, manuais desses dados. Então, essa é a nossa primeira parte aí relacionada a Big Data. A segunda parte é muito mais relacionada a Machine Learning. E aí eu vou falar aqui de Machine Learning, inteligência artificial. Talvez você ache que é muita futurologia. O meu negócio, utilizando Machine Learning, inteligência artificial, não, acho que não. Ainda não, ainda vai demorar uns 50 anos. E na verdade não. Dentro da cloud já existem ótimas ferramentas disponíveis para serem utilizadas. Você só precisa preparar o seu sistema para conseguir aproveitar disso. Tá? Então você já tem template, você já tem modelos prontos, você já tem muita coisa que você pode utilizar e que fazem diferença no seu negócio. Tá? Falando de Machine Learning, então,
Bom, dentro de Machine Learning, uma vez que você tem o seu Big Data, né, essa parte Big Data de Data Lake, Data Warehouse, visualizações de dados preparada, você pode começar a planejar modelos. Aquilo que você faz, você olhando os dados, aqui na etapa de visualização de dados, você pode começar a registrar aquilo e a formalizar. E aí planejar os seus modelos. Poxa, eu tomo, a minha decisão passa por aqui. Né? Esse é o meu padrão de decisão, essas aqui são as pessoas que tomam, as pessoas impactadas. Então você pode fazer um planejamento e uma modelagem dessas decisões. E a partir do momento que você modelou, você pode treinar os seus modelos com dados reais que você já tem aqui no seu Data Lake. E treinou os seus modelos, você pode implantar os seus modelos online para utilizá-los. Então você pode, agora eu vou usar o meu modelo para tomar uma decisão X. E aí você pode acelerar muito o processo de tomada de decisão. Mas não acaba por aí. Você pode dar o próximo passo aqui na etapa que nós chamamos de inteligência artificial, que é muito relacionada a utilizar aqueles modelos para gerar insights automatizados. Então você pega os modelos, você traz ali para a sua ferramenta, por exemplo, de visualização de dados, e quando você... Claro que um pico em um gráfico ali mostrando que nesse dia eu vendi muito mais. É um evento que você bate o olho e uma pessoa pode ver com facilidade. Mas claro que com a IA você vai ver isso muito mais rápido, não depende de uma pessoa ficar olhando. E também com a inteligência artificial você pode ter insights que não são tão diretos assim, como por exemplo correlacionar 3, 4 gráficos e dados diferentes numa velocidade que seja aceitável, né? Porque às vezes você está lá analisando e aí a coisa já aconteceu e aí você fica lá, né, analisando uma coisa que já não tem mais o que fazer, né? Já foi, esse trem já partiu. Então, com a inteligência artificial, você consegue ter insights automatizados em uma velocidade muito interessante. Tá? E aí, dividindo um pouquinho aí sobre essas 3 partes, sobre o que elas trazem de benefício, né, para o negócio, né, qual que é o ganho do negócio. Na primeira etapa, que é a amarela aqui de Big Data, nós estamos falando sobre domínio sobre os dados, você tomando o controle sobre os seus dados. Na segunda etapa, que é a formalização dos conhecimentos, né, que é onde você faz machine learning, é isso, você formaliza os conhecimentos para a tomada de decisão. E perceba que isso é importante até para quando você pensa em segurança institucional. Se uma pessoa tem um conhecimento na cabeça dela, todas as variáveis que precisam ser levadas em consideração e o processo para a decisão está na cabeça de uma pessoa e essa pessoa vai embora, é um risco gigante para a sua organização. Uma vez que você formaliza isso dentro de um modelo, isso é seu para sempre. Então, isso é muito importante também. E aí, nessa nossa parte verde aqui, né, você ganha mais velocidade na detecção e resposta a eventos com a ajuda de computador. Então, uma vez que você fez a etapa de paz, você, né, de plataforma como serviço ali, você atingiu o Data Driving e fez essas 3 etapas, o seu negócio ele consegue se adaptar e ser muito mais flexível a condições de mercado. E hoje o mercado muda toda hora, as coisas acontecem toda hora. E os negócios estão muito vulneráveis, né? E aí isso nos ajuda a ser menos vulneráveis ao que acontece lá fora, ao que nós não temos controle, né? Mas você deve estar fazendo uma pergunta. Poxa, Eric, gostei, legal, que oferta maneira vocês têm aí. Mas por onde que eu começo? Porque é muita coisa, né? Eu não sei por onde começar aqui. Qual que é o trajeto para alcançar esse data drive, alcançar esse nível de utilização de dados dentro da minha companhia? Nós acreditamos que são uns passos relacionados os passos são basicamente esses. Claro que isso aqui não é uma receita de bolo exato, né? Isso aqui vem da nossa experiência de anos trabalhando com isso, evoluindo o nosso modelo, a nossa oferta, né? Mas, basicamente, passa por esses pontos que eu coloquei aqui na tela. O primeiro deles é reduzir o on-premise. Ou seja, se você está todo on-premise, você precisa sair daí. Se você, já estou ali híbrido, mas ainda estou usando on-premise, reduza o máximo. Talvez você não consiga eliminar. Vamos ser realistas. Nem sempre é possível eliminar o on-premise. Mas reduza ao máximo. Por que é importante isso? Porque quando eu tenho on-premise, eu tenho pouca flexibilidade. Eu tenho pouca capacidade de escala, eu tenho muito mais trabalho de sobrecarga operacional. Então, reduzir é importantíssimo para ganhar eficiência. Tá? O segundo ponto é a adoção de serviços gerenciados.
que é quando você, peraí, se eu estou gerenciando aqui sistemas operacionais de banco de dados, deixa eu ir para o RDS e deixar isso para a AWS fazer. Você começa a tirar da sua mão, a priorizar aquilo que realmente você precisa fazer e a entregar para a cloud, para a AWS, aquilo que ela já é especialista em fazer. E por mais que você faça bem, você nunca vai fazer melhor do que uma empresa que faz em nível mundial. E tem equipes dedicadas, gigantes dedicadas somente a isso. Então, a adoção de serviços gerenciados também ajuda muito a liberar tempo da sua equipe e a trazer paz para a sua equipe. O terceiro ponto está relacionado à containerização. Tá? Então, ok, fiz isso, entreguei os serviços gerenciados, eu preciso começar a quebrar em containers a minha aplicação. Por aqueles motivos que nós já falamos anteriormente, para que eu tenha maior controle de escala, para que eu tenha mais organização da minha aplicação, para que eu tenha uma capacidade de evoluir minha aplicação de forma mais granular. Tá? A partir desse momento, uma vez que você fez a containerização, a gente a gente evolui para a parte de utilização de servers, ou seja, o que eu não preciso nem olhar. Talvez tenha aplicações aqui que eu não preciso me preocupar com infra. Nada que eu faça nessa aplicação é necessário olhar para infra. Então entregue isso também para a cloud, entregue isso para a AWS e se preocupa com seu código, com sua regra de negócio. Tá? O próximo etapa é relacionado à utilização de serviços distribuídos, aí utilizar fila, utilizar bem os logs, utilizar tópicos, porque isso vai te dar poder vai tornar suas aplicações mais poderosas para escala, para novas implementações, para inclusive conexões com a ferramenta de coleta de dados. Então, isso é muito importante também. Inventariar, para eu ter uma visão, porque uma vez que eu começo a distribuir, espalhar e dissolver minha aplicação na cloud, eu preciso ter uma visão unificada ainda, eu preciso conseguir gerenciar o que está lá. Esse é um grande problema de várias pessoas que já começaram esse trajeto. Então, utilizar o System Manager, Application, e, enfim, fazer um inventário ali, não só de recursos, mas de aplicações também, fundamental. Preparar minha arquitetura de dados. Beleza, agora chegou a etapa onde eu preciso criar ali minhas partes do meu Big Data. Eu preciso criar meu Data Lake, meu Data Warehouse, eu preciso criar ferramentas de visualização e acompanhamento de dados, para que eu possa evoluir para a parte de, ok, agora eu consigo analisar meus dados, mas eu estou analisando manual, isso ainda não está tão eficiente como poderia ser. Eu começo a pensar nos meus modelos. Poxa, o que eu faço? Como é que eu tomo a decisão? Como é que eu transformo isso no modelo para que o computador possa fazer para mim? Claro que nem tudo um modelo pode fazer para você, mas grande parte do nosso trabalho hoje, um computador poderia fazer. E nos deixar mais tranquilos para tomar aquelas decisões onde dependem muito mais de criatividade do que de repetição. Esse é o ponto aqui. Né? E aí, bom, ok, criei meu modelei, eu posso treinar e implantar os meus modelos. Então aí os meus modelos são treinados com os dados que eu já tenho, eu implanto esses modelos, eles estão disponíveis para utilização. E aí eu evoluo para, ok, meus modelos estão funcionando, funcionam bem, eu posso conectar eles às minhas ferramentas de visualização de dados, para que o que eu faço olhando, ele faça para mim. E no último nível, implantar processos de resposta automática a insights dos modelos. Então, poxa, o meu modelo detectou uma anomalia, detectou um evento, e ele já tomou uma ação para resolver aquele evento. E aí ele me informou. Então eu ganhei tempo. E eu posso focar mais na estratégia do meu negócio. Então, obviamente, vocês podem ver que empresas que têm esse poder estão muito à frente de empresas que não têm esse poder. Afinal, as empresas que com esse poder nas mãos, elas podem focar em coisas muito mais estratégicas. Elas chegam e elas estão todo dia ali buscando como que a gente melhora o nosso produto, como que a gente coloca mais criatividade para entregar mais valor para o meu usuário, e menos em resolver problemas operacionais que não entregam valor para o cliente final. Então, isso é um divisor de águas para várias empresas de vários segmentos. Tá? Então, daí vem a importância dessa nossa oferta. Tá? Bom, obrigado aí por terem ficado comigo até o final do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é muita informação legal também, né? Vocês podem ver por partes aí. Como eu escrevi aí na apresentação, nós somos seus companheiros nessa jornada para o futuro em cloud, né? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenham muita informação bacana aí que ajudem vocês no dia a dia. E ó, precisou? Manda mensagem pra gente. Vamos construir o futuro juntos. Tchau, tchau.